Amados, nós estamos dando uma passada, uma estudada nas bem-aventuranças. E hoje nós queremos falar da segunda bem-aventurança. E trago como título Esperança para os Perdidos. O texto é Mateus 5, e nós vamos só até o versículo 4, onde ele cita a segunda bem-aventurança. E o texto nos diz assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, ó Deus. Ministre aos nossos corações, fale, Pai, com a tua igreja. Começa comigo, Senhor, fale aos meus ouvidos, fale aos ouvidos da tua igreja, Pai. Alcança cada um de nós e que a tua palavra, Senhor, seja alimento para nós nesta noite. Oramos gratos no teu nome. Amém. Como já disse, o Sermão do Monte é o primeiro sermão de 5 sermões importantes que o Senhor apresenta ali no livro de Mateus. Mateus registra 5 sermões de Jesus. Nesse sermão, Jesus, ele faz um ataque ao legalismo dos fariseus. Né? Quando nós observamos todo o sermão, a gente percebe que Jesus, de fato, está atacando ao legalismo farisaico. E ele termina o sermão chamando-nos a uma verdadeira fé, a uma fé salvífica. Cristo expõe nesse sermão o verdadeiro significado da lei. E ele nos mostra que as exigências que a lei faz são impossíveis para o homem de cumpri-la. Portanto, pela lei não há salvação. Nós ficamos assim totalmente dependentes da graça. Cumprir a lei é impossível. Nesse sermão, Jesus, ele fecha qualquer possibilidade, ele fecha qualquer avenida do mérito humano. E ele nos deixa claro que salvação somente pela graça divina. Os fariseus, os escribas, eles precisavam aprender isso. E nós também precisamos. Cristo, portanto, faz essa exposição prática da lei. E ele ensina como nós devemos viver. O que nós devemos esperar da lei. Sem esquecer de mostrar a condição miserável em que se encontra o homem. Porque essa é a finalidade da lei. Apontar para nós os nossos pecados. Se não houvesse lei, nós não saberíamos o que é errado e o que é certo. A lei diz isso é errado, ou isso é certo. Então, nós precisamos da lei, e a lei aponta os nossos pecados. E Jesus nos mostra que a lei ela não veio para salvar, mas ela veio exatamente para nos mostrar a nossa condição. A primeira bem-aventurança que Jesus cita, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, versículo 3. A primeira bem-aventurança fala desse espírito humilde. Esse espírito que reconhece a sua total falência. O homem que tem um espírito humilde reconhece que espiritualmente ele está falido. Essa bem-aventurança descreve aqueles que estão profundamente conscientes da sua própria perdição, de que não há esperança de salvação
fora da graça divina. A segunda bem-aventurança fala do choro, mas esse é um choro diferente, esse é um choro diferenciado, porque está falando do choro pelo pecado. E hoje nós vamos nos concentrar nessa bem-aventurança. E ela diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. A palavra bem-aventurado significa literalmente feliz, afortunado, ditoso. No texto, refere-se a muito mais do que uma emoção superficial. Mas esse choro fala de uma tristeza profunda, uma tristeza que traz arrependimento, ou o arrependimento sincero que traz a tristeza, levando, portanto, o homem a buscar Cristo, levando o homem a buscar em Cristo o perdão dos seus pecados, levando o homem a buscar em Cristo, reconhecendo a sua situação de pecador, encontrando em Cristo assim a sua salvação. Portanto, esse choro, amado irmão, ele fala do choro pelo pecado, ele fala do arrependimento verdadeiro, esse arrependimento que produz salvação. O que Jesus está nos ensinando aqui é: reconheça que você é um pecador e que precisa da graça de Deus, ou seja, seja humilde. E depois ele diz: arrependa-se verdadeiramente, abandonando o pecado. Ele está falando desse choro. E se você fizer isso, você será consolado, ou seja, você será salvo. A segunda bem-aventurança, portanto, irmão, ela deveria seguir a primeira. Mas nem sempre é assim. Infelizmente, a maioria de nós, para ser sincero, vivemos em uma prisão. Em uma prisão que nós não podemos ver as grades, nem podemos ver os muros. Mas ela é real. Essa prisão, ela fica na parte mais elevada. Os seus prisioneiros respiram o ar rarefeito da altitude. Olhando da posição em que eles estão, as pessoas são apenas pequenos objetos, insignificantes, pontos indefinidos, sem rosto. Se você subir no edifício de 15, 20 andares e olhar para baixo, você verá apenas pontos. É mais ou menos assim. Os prisioneiros, contudo, parecem sentir-se bem à vontade. Eles olham com ar de superioridade aqueles que estão abaixo. Eles consideram aquelas pessoas inferiores. Esses prisioneiros, eles estão sempre sentados nas suas camas ali, nas prisões, como se fossem tronos. Eles acreditam veementemente que são reis, mas na verdade não se dão conta de que são prisioneiros. Que prisão é essa, amado irmão, em que os prisioneiros se sentem reis? No ponto mais alto da sua vida, é lá que ela está. Observe o enorme letreiro sobre os muros gigantescos que cercam a prisão. Estampados em letras de ferro está o nome arrogância. Sabe, se você tem sempre a palavra certa, se a sua opinião é a que conta, se os seus interesses prevalecem a despeito dos outros, se você sempre fala mais alto, se as pessoas precisam sempre lhe obedecer, então me desculpe, você está nessa prisão. O ar rarefeito das alturas obscurece nossa mente. Não pensamos com clareza. A nossa visão fica turva. Não distinguimos bem as coisas. Por isso, erramos o caminho. Desconsideramos as placas de advertência. Andamos pela contramão até nos chocarmos de frente com a realidade de ser um prisioneiro. Aconteceu com o rei Davi. Davi estava na parte mais alta do seu palácio. Os seus exércitos lutavam, ele passeava. Olhando para a parte mais baixa, ele vê uma linda mulher. Ele é o rei na parte mais alta do seu castelo. Seus exércitos ganham todas as batalhas, não há derrotas. Reinos são conquistados, riquezas é acumulada.
todos se submetem a ele. Em 2 Samuel 11, versos de 1 a 3, versos 1, depois versículo 3, descreve isso. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam ir para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem cercar os inimigos. Eles venceram os amonitas, eles cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. O homem certo, na hora errada, no lugar errado. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? O servo que responde a Davi, ele passa a informação com uma advertência. Ele não só dá o nome da mulher, como também o seu estado civil, o nome do seu marido. Por que dizer a Davi que ela é casada, senão para preveni-lo? Irmãos, o ar rarefeito, a visão embaçada, o raciocínio lento, todas as placas de advertências foram desprezadas. Quantas vezes você viu a placa de advertência dizendo perigo, rota de colisão, maridos, esposas? Quantas placas você tem desprezado? Filhos, quantas placas vocês têm desprezados? Quantas vezes seus pais levantaram placas de advertência e você tem ignorado? Quantas vezes, amados, o próprio Senhor tem nos levantado placas dizendo: perigo, não olhe, entre à esquerda, desvie. Mas muitas vezes nós temos desprezado essas placas. Às vezes Deus diz: proibido seguir em frente, e você vai. Não estacione, não pare, e você para. Não olhe, você olha. Nós costumamos cantar com as crianças: cuidado, mãozinha no que pega, né? Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala. Mas nós mesmos, muitas vezes, temos olhado, pegado, falado, ouvido aquilo que não deveríamos. Desobedecemos as placas, desobedecemos os sinais de perigo. Então a minha pergunta é: você tem se sentado no trono que é de Deus? Você tem dito: eu comando daqui para frente, eu sou o Deus da minha vida? Você sabe, já aconteceu comigo e já aconteceu com muitos de vocês. O terraço de Davi é um lugar que nunca estivemos, ou estivemos. Há alguns anos atrás eu visitei esse terraço. Aconteceu na lanchonete. Eu me sentei, esperei para ser atendido, pedi o cardápio. E a garçonete me trouxe água. E eu disse: não, eu pedi o cardápio. O rapaz da mesa em frente reclamou do suco, não era o que ele tinha pedido. A moça da outra mesa demorou na chegada da conta, ela queria pagar. Aquela garçonete estava dando bola fora em toda a mesa. Eu comecei a resmungar, não em voz alta, mas em meus pensamentos. O que há de errado com essa lanchonete aqui? Que serviço porco é esse? E o cardápio que não chega? Eu sou o cliente aqui, eu estou aqui para ser servido. Chegou um casal, me cumprimentou, dizendo: oi, pastor, que prazer encontrar o senhor. Trocamos algumas palavras e o casal encerrou a conversa com essa frase, dizendo: o senhor tem sido uma bênção para o nosso casamento. Eu não sei o que era mais louco, sabe? O casal dizer isso, ou o fato de eu acreditar.
E assim eu sentei-me e aguardei. Esperei ser servido, já que os céus sabem que eu sou importante. Finalmente a garçonete chegou com o menu. Pedi o lanche, fiquei esperando. E pensei, tomara que essa garçonete enrolada não erre meu pedido. Vocês percebem o que eu estava fazendo? Eu estava me colocando acima da garçonete. Na hierarquia social da lanchonete, ela estava abaixo de mim. Sua função era me servir e eu ser servido. Não olhe para mim assim não, querido. Você já não se sentiu assim, um pouco superior a alguém? O balconista na loja, o porteiro no cinema, ao entregador do iFood, ao recepcionista do hotel. Você já fez o que eu fiz. E você já fez o que Davi fez. Perdemos a nossa visão, perdemos a nossa audição. Quando eu olhei para a moça na lanchonete, eu não vi um ser humano, vi uma comodidade necessária. Mas a pergunta dela mudou tudo. Ela disse, desculpe, o senhor é o pastor Sancler? Eu respondi, sim, sou eu mesmo. Ela disse, conheço o senhor da televisão. O senhor tem um programa no Clique BV. Eu disse, sim, é verdade, mas na verdade é só uma participação no programa. Ela conversou com um rapaz que estava ao lado dela, um outro rapaz que atendia no balcão. E daí ela foi e ajoelhou-se ao meu lado. Imaginem minha surpresa. Ela disse, o senhor tem um ministério com casais? Ministério com casais? Isso já é outra coisa. Então eu comecei a descer as escadas daquele terraço. Ela disse, posso falar com o senhor? Seus olhos encheram-se de lágrimas, seu coração se abriu. E ela gastou ali uns 5, 6 minutos falando da sua dor, da difícil convivência com seu marido, das brigas, dos maus tratos, que ela estava vivendo naquele momento, exato momento, um processo de separação. Ela mal podia concentrar-se no trabalho. E encerrou perguntando se eu poderia orar por ela. Orei. Mas tanto Deus como eu sabíamos que não era somente ela que estava precisando de oração. Talvez você pudesse usar uma oração também. Como está a sua audição? Você ouve os servos que Deus envia? Você ouve a consciência que Deus desperta? E a sua visão? Você ainda vê pessoas? Ou vê apenas as suas funções? Você vê pessoas que precisam de você ou vê pessoas abaixo de você? Irmãos, a história de Davi e Batseba é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. A história de um homem que subiu alto demais. E a Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Deve ser por isso que Deus odeia tanto a arrogância. Ele odeia ver seus filhos caírem. Deus não gosta de arrogância, Ele a odeia. Ele poderia deixar isso mais claro do que em Provérbios 8, verso 13. Ele diz, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa aborreço, diz o Senhor. E depois de alguns capítulos mais adiante, no capítulo 16, o sábio registra dizendo, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Sabe, irmãos, nós estamos falando apenas de uma das alas dessa enorme prisão, onde muitos estão, talvez, e provavelmente também ali estamos. Na verdade, essa prisão é muito maior e seus prisioneiros são incontáveis. A prisão maior encerra dezenas, centenas ou, quem sabe, milhares de alas distintas. A entrada principal dessa prisão, o prédio principal, em destaque, nós encontramos ali em letras de forma, prisão do pecado. O pecado domina o coração humano.
Se fosse por sua vontade, condenaria cada alma. Irmão, se nós não compreendermos a nossa perversidade, se nós não enxergarmos o nosso pecado como Deus o vê, não poderemos entendê-lo ou fazer uso do remédio contra ele. Sim, há um antídoto contra o pecado. E se você não fizer uso desse antídoto, o pecado consumirá a sua alma como um câncer. Mas para que você possa tomar o remédio, você precisa reconhecer que você está doente. Enquanto você não reconhecer a dureza do seu coração, você jamais irá quebrantá-lo. E Deus não trabalha em barro duro, irmãos. É preciso que o barro esteja mole para ser moldado. E quando a gente olha para esse mundo em que vivemos, nós estamos vivenciando um número enorme de autoridades, de empresários, de políticos envolvidos em escândalo financeiro, de roubo, desvios, falcatruas, formação de quadrilhas, extorsão e toda sorte de pecados. Não basta a Lava Jato que está rolando até hoje aí, mas agora o próprio Estados Unidos, descobriu mais uma falcatrua do governo brasileiro. O desvio dos recursos que vinha para ajudar as ONGs. Os caras estavam usando para comprar voto e etc. e coisa e tal. Mais uma vergonha para o nosso país. Sem falar do dinheiro que vinha para a Amazônia, para manter o florestamento e reflorestamento. Bilhões que foram desviados. Tudo sob a tutela desse nosso governo. Mas a Bíblia diz, irmãos, Números 32, verso 23, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não dá para esconder de Deus. Não tem como fugir de Deus. Nosso pecado nos alcançará. O pecado suja a alma. Ele rebaixa a dignidade da pessoa. Obscurece o entendimento. O pecado torna-nos piores que animais. Os animais não podem pecar, eles agem por instinto. O pecado polui, corrompe, suja. Todo pecado é vulgar, é repulsivo. É repulsivo aos olhares de Deus, é revoltante aos olhares do Senhor. O pecado é comparado ao vômito, e os pecadores são os cães que se voltam para o seu próprio vômito. O pecado é comparado a um lamaçal, e os pecadores são comparados aos porcos que rolam nesse lamaçal, 2 Pedro capítulo 2. O pecado é semelhante a um cadáver em putrefação, e os pecadores são os túmulos, que contêm a sujeira, a podridão, o mau cheiro. Mateus capítulo 23. Irmãos, a dura realidade do pecado, ela inclui o inferno. Separação eterna de Deus. Mas não precisa ser assim. O seu fim não precisa ser este. Há um antídoto para esse veneno chamado pecado. Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é exatamente a mensagem da segunda bem-aventurança: arrependimento e confissão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe, quando encontramos Davi, o rei Davi, quando o encontramos pela primeira vez, ali no vale de Elá, na sua luta contra o gigante, se preparando ali para lutar com Golias, nós encontramos Davi de joelho, ajoelhado à beira do riacho,
procurando por pedrinhas, 5 pedrinhas lisas. E quando nós olhamos para a cena, todas as outras pessoas estão de pé. Os soldados estavam de pé. Golias estava de pé. Todos os outros estavam na parte mais alta. Davi, contudo, estava abaixado, na parte mais baixa do vale. Ele estava no nível do rio. Ele nunca esteve tão baixo. Contudo, ele nunca esteve tão forte. 3 décadas depois, a situação inverteu. Davi nunca esteve tão alto, um rei tão poderoso, na torre mais alta do seu reino. E ao mesmo tempo, Davi nunca esteve tão fraco. Como disse, a história de Batseba é mais uma história de poder do que de luxúria. A história de um homem que subiu alto demais. Um homem que precisava ouvir essas palavras: desça antes que você caia. Talvez você e eu estejamos necessitados de ouvir isso. Talvez você tenha feito um pedestal e tenha subido nesse pedestal. Desça antes que você caia. Isso nos leva a uma pergunta: como você está na presença de Deus? Como você está na presença de Deus? De pé, em arrogância, dizendo: no meu tempo, do meu jeito? Eu faço da minha forma. Quando eu entender, eu mudo a minha forma de viver. Quando chegar a minha hora, Jesus, eu vou me arrepender dos meus pecados. Ou talvez você esteja pensando: sou muito novo ainda. Ou tenho muito tempo ainda. Depois eu penso nesse lance aí de salvação. Ou quem sabe você está arrogantemente pensando: salvação pela graça? Conversa furada. Mas a Bíblia, irmãos, diz em Tiago 4,10: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Não é a mensagem da bem-aventurança? E ainda, ninguém tenha de si mesmo o conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A segunda bem-aventurança, como disse, deveria seguir a primeira, mas não é esse o caso. As pessoas têm dificuldade para negar suas fraquezas ou para confirmar suas fraquezas. Muitas pessoas, elas sabem que estão erradas, mas fazem de contas que estão certas. E como resultado, nunca provam o sofrimento admirável do arrependimento. Não existe nada mais agradável para o Senhor do que saber que o seu coração está completamente quebrantado e que você está sofrendo não por causa da situação, mas por causa do arrependimento que está em seu coração. Por isso eu coloquei aqui o sofrimento admirável do arrependimento. De todos os caminhos que conduzem à alegria, este é, sem dúvida, irmãos, o mais estranho. A verdadeira bênção de Jesus começa com a tristeza profunda, em reconhecimento do próprio pecado.
Uma tradução livre desse versículo diz: bem-aventurados que sabem que estão em dificuldades e têm suficiente bom senso para admitir. Nós não gostamos de admitir erros, nós não gostamos de admitir fracassos, nós não gostamos de admitir pecados. Muitas vezes nós vamos confessar diante do Senhor e aí ficamos enrolando. Senhor, tu sabes o que eu fiz. Senhor, tu sabes o que eu falei. E Deus diz: o que foi que tu falou, cara? O que foi que você fez? Porque pecado tem nome e confissão tem que ser explícita. Mas nós temos dificuldade de admitir aquilo que Deus já sabe. Brunner, ele diz isso de um modo admirável. Ele diz assim, olha, Deus ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. Ajuda aqueles que tentam ajudar os outros. Mas em nenhuma das bem-aventuranças, Deus ajuda aqueles que pensam que podem ajudar a si mesmos. O livro de Cristo, página 152. Alegria por meio do choro, liberdade pela submissão, livramento pela confissão. Quer um modelo? Eu vou lhe apresentar um modelo. Ele era um dos homens do mar da Galileia. Sua família o chamava de Simão, mas seu mestre o chamou de Rocha. Nós o conhecemos por Pedro. Mesmo que não soubesse tudo a respeito de autocontrole, Pedro conhecia muito bem sua profissão de pescador. Ele sabia como enfrentar tempestades. E naquela noite Pedro sabia que estava em dificuldades. Os ventos sopravam sobre o mar da Galileia como uma águia pairando sobre os pintinhos. Relâmpagos cortavam o céu escuro. A chuva era torrencial. Todos os tripulantes daquela embarcação estavam encharcados e tremendo de frio e de medo. Ondas imensas sacudiam o barco como se fosse um brinquedo. Está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 6. Aqueles homens não pareciam nem um pouco com o grupo de apóstolos que uma década mais tarde mudaria o mundo. Eles não pareciam um exército marchando até os confins da terra, reescrevendo a história da humanidade. Não pareciam um grupo de pioneiros que colocariam o mundo de cabeça para baixo. Na verdade, pareciam mais um grupo de marinheiros tremendo de medo, imaginando se a próxima onda que viesse a passar sobre eles não seria a última. E podemos ter certeza de uma coisa: Pedro já havia enfrentado tempestades, ele conhecia a fúria dos ventos, ele sabia o que as ondas podiam fazer, ele sabia que de um momento como aquele não dava para bancar o herói, era tempo de pedir ajuda. E foi por isso que quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas em direção ao barco, Pedro foi o primeiro a dizer ou a gritar: Senhor, se és tu, manda-me ter ir contigo por sobre as águas. Note, irmãos, que, de alguma maneira, essa declaração é um simples pedido de constatação. Pedro queria ter certeza de que quem eles viam era realmente Jesus. Muitas vezes, nas nossas tribulações, nas nossas ondas, nas nossas tempestades, nós temos dificuldade para reconhecer Cristo. Às vezes Cristo está agindo e Ele age de forma estranha, e nós não o reconhecemos. Aqui não foi diferente, os discípulos olharam para Ele e é um fantasma. E Pedro disse: se é o Senhor, me manda eu ter contigo. E Jesus diz: vem, vem. Eu imagino aquele barco sacolejando, eu imagino Pedro se jogando de cima do barco para a água. Pedro atende esse chamado.
Sabe, irmãos, não é todo dia que se anda sobre as águas. Mas Deus tem nos feito andar muitas vezes sobre as águas. Quantas vezes nós já pensamos, está acabado. E Jesus diz, ainda não. Quantas vezes nós dizemos, vamos submergir. E Jesus, ainda não. Vem. Vem. É o convite de Jesus. Encarar aquela tempestade, encarar aquele mar, andar sobre as águas. Mas diante da opção da morte certa e de uma vida possível, Pedro sabia o que queria. Os primeiros passos foram bem, mas depois de alguns lances na água, ele se esqueceu de olhar para aquele que o havia trazido até ali e começou então a afundar. Não podemos esquecer, amados irmãos, que Pedro era pescador. E, portanto, ele deveria saber nadar muito bem. Ele poderia ter nadado de volta para o barco. Ele poderia ter tentado chegar até Jesus quando ele começou ali a afundar. Ele poderia ficar simplesmente flutuando, esperando que alguém lhe jogasse uma boia ou que o resgatassem. É nesse ponto, irmãos, que nós notamos uma diferença entre um coração humilde e que sabe chorar a sua miserável condição e um coração endurecido que não reconhece as suas necessidades. Pedro sabia que seria engolido pelas águas, a menos que ele contasse com a intervenção, com a ajuda de Cristo. E então ele grita por socorro, ele grita desesperadamente, Senhor, salva-me. E visto que Pedro preferia engolir o orgulho e não a água, a mão de Cristo o alcançou e o levantou. E o texto diz que eles entraram para o barco e então a tempestade se acalmou. A mensagem é clara, irmãos. Se para você Jesus é uma entre muitas opções, então Jesus não é opção. Se você pode conduzir o seu próprio fardo, superar suas próprias tempestades, você não precisa de ninguém para ajudá-lo. Se a sua situação não lhe traz sofrimento, você não receberá conforto. Se para você tanto faz ter Jesus em sua vida ou não ter Jesus em sua vida, então é melhor deixá-lo. Porque Jesus não é um item a mais. Sabe, Jesus ele não pode ser aceito pela metade. Ou você aceita Jesus como seu Senhor, ou não aceita. Ou você decide chorar e arrepender-se pelos seus pecados, pedir perdão a Cristo, ou então é melhor deixá-lo. Porque Jesus, ele não pode ser aceito pela metade. Ou você é de Cristo ou não é de Cristo. Não há nenhuma possibilidade de ficar em cima do muro, por uma questão muito simples. Não existe muro. Ou você vai para o céu, por meio do consolo que está em Cristo Jesus, ou você vai para o inferno com todo o seu orgulho, com toda a sua arrogância. Mas sabe, quando você chora, quando você chega ao ponto de sofrer pelos seus pecados, quando você admite que não tem outra opção senão lançar os seus cuidados sobre Jesus, e quando não há verdadeiramente outro nome que você possa invocar, então, querido, lance sobre Jesus todos os seus temores, pois Ele está esperando você em meio à tempestade. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O consolo, irmãos, é o conforto do perdão.
O consolo é a graça da salvação. O choro é o arrependimento. Então, se você quer esse conforto, arrependa-se. Entrega a sua vida ao Senhor e confia no Senhor. Entrega seu coração para Jesus. Permita ao Senhor que Ele lhe traga o consolo que você precisa, o consolo que você necessita. Permita que o Senhor mude o rumo da sua história. Permita que o Senhor mude o rumo da sua vida, da sua família. Permita que o Senhor faça a sua obra na sua vida. Arrependa-se. Qual tem sido a sua participação para dificultar a sua vida? O maior inimigo do homem, ele pode encontrá-lo olhando no espelho. Que Deus te abençoe, que teu coração seja quebrantado e que Jesus possa moldar e mudar a sua vida, a sua história.